Descansaram? Deu para pôr as coisas em dia? Não? Bom dia. Maravilha. Beleza. Já temos aí 17 participantes na nossa reunião. A gente está chegando já, né? Basicamente aí no final do curso, né? A gente está com mais 2 semanas de aula, né? A gente já termina o conteúdo. Graças a Deus, né? Nossa Senhora. Vamos rever aqui o nosso planejamento, para estar em dia, né? 14, 15, 21, 22. Essa prova estava marcada para o dia 29 de setembro, é isso? Ok. Era isso que a gente tinha combinado, né? Nos passados aí. No meu planejamento aqui, a gente vai até a aula 23. E aí, hoje é 19, né? Semana que vem, 20, 21. Na outra semana, 22, 23. A gente faz uma aulinha de dúvidas no dia 28. E a prova no dia 29. Era isso, gente, que a gente tinha combinado? Todo mundo lembra? Leandro, lembra? Isso, a prova encerra o curso, exatamente. Encerra para vocês, né? Para mim, que vou ter que corrigir 500 coisas depois aqui, ainda não. Mas, sim, depois do dia 29, aí vocês não tem mais aula, né? A não ser que vocês queiram, a gente faz um seminário, a gente faz alguma coisa, né? Alguma coisa para vocês fazerem aí, né? Mas aí depende da turma. Né? Então, vamos deixar combinado aqui então, já de novo, né? Ó, a nossa P2, dia 29/9. Vocês não têm prova nesse dia, né? Nem na semana ainda. Que o curso de vocês deva ir até outubro, meio de outubro aí. Tá tudo bem aí essa data? Tudo tranquilo? A gente já estabeleceu, né, Murilo, um critério de notas lá, né? Lembra? Olha lá, eram 30% de lista, 20% de exercício semanal e 50% de prova. Esse era o nosso critério aí de avaliação, né? Estipulado lá na primeira aula do curso lá. Se você for lá na nossa sala virtual do Google Class e pegar a nossa aula 1, ou aula 0, se eu não me engano, lá eu explico certinho, né? No slide tem ali a divisão do conteúdo de cada coisa. Tudo bem? Lembrando que na prova, né, ó, é 1/3 teórica e 2/3 da parte escrita, né? Então tem essa separação aqui também ainda na prova, né? Então esses são os critérios que a gente combinou lá no comecinho do ano. Comecinho do ano não, né? No começo do semestre aí, lá em junho, né? Na primeira semana de aula aí. Maravilha? Certo? Então já fica aí pré-estipulado, né? No dia 29/9, a nossa prova. Eu ainda vou lançar para vocês a lista 6, que é a lista que está faltando aí, certo? E acredito eu, deixa eu só conferir aqui como é que está a nossa sala virtual. Física 1, Geologia. Atividades. Carregando. A gente já chegou, né, nos exercícios semanais 10 aí. Né? Então, a gente já tem aí 10 exercícios semanais, né? Com 10 com o de hoje, né, aqui. Então, uma notícia boa para vocês é que eu não vou cobrar mais exercícios semanais, né? Aqui é o limite de 10 exercícios aí
por semana, né? Já tá bom, né? Já fica aí, são 10, né? Cada um valendo aí um pontinho, depois eu faço a normalização para os 20%, e fica aí, então, já estipulado que não teremos mais exercícios semanais a partir da próxima aula, né? Nessa aula ainda tem, que seria o 10º, né? Que inclusive já está lançado lá no Classroom lá, para vocês entregarem na outra semana ainda, né? Mas a partir da próxima aula não teremos mais exercícios de frequência semanal. Beleza? Um boi aí para vocês, para dar uma aliviada no final do semestre aí, né? Ficam só as listas. Maravilha, jovens? Combinado? Tudo bem? Beleza. Então tá bom. Vamos lá falar de datação de rochas, certo? Essa aqui é uma aula relativamente importante aí para o curso de vocês, né? Justamente aí porque a geologia trata, né? Justamente dessa parte de cronologia, né? De eras e de idades de rochas e camadas, né? E todo esse tipo de coisa. Só vou adiantar só que essa aula é sobre métodos de datação e como eles fazem decaimentos. Eu não vou comentar sobre estrutura cristalina, eu não vou comentar sobre corpo rígido, cubo de face centrada, curva de corpo centrado, etc., né? Essas coisas aí a gente não vai entrar. Eu vou entrar apenas na parte do decaimento radioativo das rochas, né? E de como isso entra na parte das contas, né? Para fazer aí os cálculos, né? Essa é a ideia da aula de hoje. Eu não vou entrar na parte geológica, até porque eu não tenho domínio para falar sobre isso, né? Nunca estudei essa parte, mas sim aí a parte da datação em si, né? Dos métodos e contas que envolvem a datação. Vamos lá. Então, a ideia aqui, né, é que se eu conheço a meia-vida de um radionuclídeo, né, eu posso usar o decaimento dele, né, como um relógio para medir intervalos de tempo. Né? Então, por exemplo, no caso de rochas, que eu chamo aí de rochas da Terra, rochas lunares, rochas de meteoritos, né? As idades de medida aí, né? Elas indicam aí uma idade máxima muito parecida, de 4,5 bilhões de anos, né? Lembrando que o 10 a 9 aqui são bilhões de anos. Então, a gente tem justamente, né? Usando esse método de decaimento para medir a idade das rochas. Uma das primeiras evidências, né, de que as coisas eram muito parecidas foi quando o pessoal pisou na Lua, né, aí na nossa queridíssima Apollo 11, né, tem gente aí que não acredita, né, mas o pessoal já voltou da Lua com algumas amostras, certo? E, impressionantemente, algumas das amostras, né, de rochas lunares tinham composições das rochas terrestres, né? Então, foi uma coisa do tipo surpreendente, né? E aí vem a teoria, né, de que a Lua, na verdade, era um pedaço da Terra. Não sei se vocês conhecem essa teoria, né? Na época que o sistema solar estava se formando, né, o nosso planeta ainda não tinha camada rochosa, né? Ele era um mar de magma e lava, né? O que aconteceu? Aqui estava a nossa amiga Terra, né? E chegou aqui, né, um meteorito, né, um asteroide aí, um corpo celeste bem grande e colidiu com a Terra, né? Um corpo aí razoavelmente bem grande. E quando ele colidiu com a Terra, né, como ainda estava nessa parte de camadas de mar de lava e magma, né, na crosta terrestre, né, as coisas aí meio que se misturaram, né, e depois da colisão, né, esse corpo ficou orbitando, né, no que hoje a gente chama de sistema Terra-Lua. É por isso que esse objeto aqui, que é Lua, né, ele tem aí basicamente a mesma composição rochosa da Terra, não com a abundância e diversidade, né, das rochas terrestres, né? Logicamente que a gente não sabe ainda, ninguém foi lá e minerou a Lua, né, para saber o que tem, mas a princípio na superfície, né, as rochas aí basicamente têm a mesma composição, porque justamente, né, a Lua veio aí de um objeto que colidiu com a Terra e eles acabaram aí
misturando, né, as camadas rochosas na época de formação ainda, né, porque nem era rocha, na verdade era rocha, né, mas era rocha derretida, que era o magma. Tudo bem, galera? Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia que a Lua é um objeto que colidiu com a Terra no passado? Tá aqui um exemplo de rocha lunar, né, para quem nunca tinha visto. Isso aqui é uma rocha da Lua. Níquel e titânio. Beleza? Todo mundo sabia disso, gente? Sim, é a teoria mais aceita, né? Basicamente é a teoria mais aceita. Para explicar, né, justamente esse conceito de que a composição rochosa, né, são muito parecidas, né? Aí as mesmas quantidades, né, de minerais, né, eram as mesmas, né? Então essa é a mais aceita, né, vamos dizer assim. Não que a ciência seja única e verdadeira, né, mas aí ela é aceita até que se prove o contrário. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver aí alguns processos, né, de datação. Então, o primeiro processo que a gente tem aí é o que eu chamo de processo potássio-argônio, né? Então, eu tenho aqui o radionuclídeo potássio 40, por exemplo, né? Ele se transforma no argônio 40, que é um isótopo estável do argônio, né? E a meia-vida desse decaimento é da ordem aí de 1,25 bilhões de anos. A medida da razão do número de átomos de potássio 40 e do número de átomos de argônio 40 presente em uma rocha pode ser estimada para identificar aí a idade da rocha, né? Então, eu tenho sempre que estar medindo essa medida, né? A razão entre argônio e potássio. Quanto maior essa razão, mais antigo é o mineral, né? Porque todo o potássio vai estar virando argônio, né? Na decaição, não, decaimento aí. E isso ocorre via um decaimento beta+, né? Então, o meu potássio 1940, né? Ele decai aí com um pósitron e um neutrino no argônio 1840, né? Então, esse é o processo de decaimento, um decaimento aí beta+, que a gente já estudou. A gente já... Ele é usado, né, aí para decaimento de rochas mais novas, como micas, feldspatos e anfibólios, né? Não sei o que é um anfibólio, mas eu sei que o feldspato ali fazia parte do granito, né? Isso eu lembro. Mas não pode ser usada para rochas magmáticas e rochas muito antigas, né? Justamente aí, porque o tempo de meia-vida dele é curto, né? Aí em idades geológicas, né? Então, esse é o método aí, potássio-argônio. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Outro método aqui é o método do rubídio estrôncio, né? Então, eu tenho aqui o rubídio 87, se transforma num estrôncio 87, né? Que é um isótopo estável aí do estrôncio, né? Então, a meia-vida desse decaimento é de 50 bilhões de anos, né? Professor, meu Deus, mas a Terra não tem essa idade, como é que o pessoal sabe que o decaimento aí tem essa meia-vida? Bom, isso aqui é estimado, né? Basicamente aí, em relação de estimativa. Então, de novo, né? Eu meço a razão de estrôncio rubídio, né? Quanto mais alta a razão, mais antigo é o mineral. Então, isso aqui ocorre via decaimento beta-, né? Essa é a nossa sequência aí de decaimento. Então, o rubídio 3787 decai no estrôncio 3887, mais um elétron, mais um antineutrino. E esse é usado, né, para datar aí rochas mais antigas, porque o tempo de meia-vida é bem alto, né? Então, aí são rochas do tipo micas e feldspatos potássicos, certo? É usado esse método de datação, que é o nosso rubídio estrôncio. Outro método que a gente tem aí é o método urânio, tório, tumbo. Opa, urânio, tório, chumbo. Opa, professor. Esse aqui a gente usa, né, a meia-vida do isótopo do urânio, né, 92,238, que é 4,5 bilhões de anos, né, e metade dos seus átomos vai estar decaindo aí no chumbo 86,206. Então, se eu meço a razão chumbo-urânio,
né, eu vou determinar qual é a idade da rocha. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico, né, uma tabelinha aqui, em relação em relação ao nosso as razões, né, e a quantidade de meia-vidas que se passaram. Então, por exemplo, aqui, ó, né, se eu tenho aqui, por exemplo, 64 átomos de urânio, né, no começo, nenhum de chumbo. Quando passou a meia-vida, desses 64, metade virou 32 e metade ainda é urânio. Passou 2 meia-vidas, metade desses 32 vai virar chumbo, ou seja, 16, e metade continua urânio. Passou 3 meia-vidas, metade desses 16 vira chumbo, né? Então 48 mais 8 dá 56, e metade permanece urânio. E do urânio depois passou mais uma meia-vida, né? Metade vira chumbo e a outra metade permanece urânio. Né? Então a gente tem aqui, ó, você vê que a soma total sempre permanece aí 64, né? E a razão, né, entre chumbo e urânio, né, você percebeu que no começo é 0, razão 1, razão 3, razão 7, razão 15, né? Então, se a razão aí é 15, passaram-se 4 meia-vidas, né? Ou seja, 1,8, 10 vezes 10 a décima anos, né? Ou seja, aí 18 bilhões de anos, né? Essa é a... Logicamente que essa aqui tem uma família de decaimentos no meio, né? Que vocês fizeram exercícios aí na semana passada, mas a ideia aqui principal, né, é pegar o primeiro e o último elemento, né, da família, justamente aí para que a gente avalie. Tudo bem, galera? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo? Vocês já tinham visto isso aí na aula de geologia geral? Método de datação? Já haviam falado para vocês? Alguma coisa sobre isso? Vocês não tinham visto? Ainda não. Ok. Beleza. Bom, esses são os 3 principais, né, aqui para rochas, né? Então, o potássio argônio, né, o rubídio estrôncio, o urânio tório chumbo, né, são os principais para quando a gente quer determinar idades de rochas. Se eu quiser determinar idades de materiais orgânicos, né, aí a gente vai usar o método do carbono 14, né? Qual que é a ideia do método de carbono 14? Justamente para medir aí intervalos mais curtos, né? Porque o carbono 14 ele tem tempo de meia-vida de 5.730 anos, né? Então, esse carbono 14, como é que ele aparece, né? Porque a gente sabe que o carbono aí, né, é o comum, né, é o carbono 612, né? Porém, o carbono 14, ele aparece na atmosfera da Terra, né, com o choque, a colisão de raios cósmicos com os átomos da atmosfera de nitrogênio. Então, por exemplo, quando eu tenho um raio cósmico, sabe o que é um raio cósmico? Todo mundo sabe o que é um raio cósmico? Já ouviram falar sobre isso? É quando a estrela da morte está ali, né, no céu e vai destruir um planeta, ela manda um raio cósmico, assim. Não? Ninguém assiste Star Wars? Na verdade, um raio cósmico, né, ele é uma chuva de partículas. Certo? Então, quando você tem aí algum evento celeste, né, alguma coisa, por exemplo, ainda é bom, Leandro. Já foi bom. Ainda é bom. Quando você tem algum evento celeste, né, ele emite muita radiação, né, e essa radiação ela chega na atmosfera. Então, por exemplo, ela pode chegar aí no formato de nêutron, né, e sofrer um próprio decaimento na atmosfera, né? Ela pode virar aí, né, um próton e decair aí num elétron mais num antineutrino, né? Então, a radiação ela tem uma chuva, né? Existe aí o pessoal chama de caminhos de decaimento, né? Como se fosse aí um galho de árvore, né? Então,
uma partícula entra na atmosfera, né, e ela acaba se sofrendo aí sucessivos decaimentos, né, e a gente chama isso de raio cósmico, né, que é justamente porque é uma coisa que vem de fora do planeta, né, não é uma coisa originária na atmosfera, são partículas aí energéticas que vêm de muito longe, né, que vêm longínquo, e quando chega na Terra, ela interage com a atmosfera. Né? Então, a origem do carbono 14 é justamente essa. Né? Então, eu tenho aí os raios cósmicos, né, provavelmente um nêutron aí, interagindo com um nitrogênio, né, e a interação com o nitrogênio, né, do nêutron, ele acaba formando aí justamente, né, um carbono 14, né, carbono aí de massa com mais nêutrons, né, do que o normal. E aí o que acontece? Esse radiocarbono, né, que vai ser aí radioativo, se mistura com o oxigênio, né, na atmosfera também aí presente, né, no formato de CO2, certo? Então, a razão entre carbono 14 e carbono 12, né, aí presentes na atmosfera, é de um átomo de carbono 14 para cada 1.013 átomos de carbono 12. Na proporção aí de 1 para 1.000, certo? Que é o isótopo mais abundante do carbono, que é estável, né? Que é o carbono 12 aí. Então, então a gente está respirando esse carbono a todo momento, né? Então, se a gente respira CO2, né, que está presente aí, quanto mais, cada vez mais presente na atmosfera, né? Graças aos nossos queridíssimos políticos e ao aquecimento global. Então, cada vez mais carbono na atmosfera, né? A gente, uma parte em 1.000 aí está relacionada com esse do carbono 14, e a gente respira, né, esse carbono 14, e ele está presente no nosso corpo. Né? Então, aí tem fotossíntese, tem respiração, né, tem troca entre seres vivos, né, brócolis, cogumelos, pinguins, seres humanos, né, todo mundo aí está ingerindo carbono 14. Então, a gente tem aí, né, que a quantidade de fração de carbono 14 que está na atmosfera é a mesma dos seres vivos, né? Então, a gente está sempre trocando o carbono com a atmosfera, né? Então, se medir a proporção, ela vai ser basicamente a mesma. Esse equilíbrio, ele vai persistir apenas enquanto o organismo está vivo, né? Então, a quantidade de carbono 14 que tem no meu corpo, né, que eu troco com a atmosfera, fazendo respiração, comendo alimentos, etc., ele vai existir aí apenas quando eu estou vivo. Depois que o ser vivo morre, né, aí essas trocas, né, com a atmosfera acabam, né, porque ela para de respirar, e a fração do radiocarbono, né, no organismo vai diminuir com uma frequência de meia-vida de 5.730 anos. Ok? Logicamente, esse carbono 14 está sendo formado a todo momento, né, por isso que a gente está aí basicamente interagindo com ele, com o átomo novo, né, não com ele estar decaindo aí. Então, depois que a vida do ser vivo cessa, né, aí começa a decair, né? E a gente consegue medir a quantidade, né, desse radiocarbono por grama de matéria, e dá para estimar, né, o tempo transcorrido entre a morte do organismo, né, e o tempo atual. Né? Então, por exemplo, aí, cinzas antigas de fogueiras, manuscritos do Mar Morto, artefatos pré-históricos foram datados dessa forma. Né? Então, a gente usa aí justamente, né, a datação do carbono 14. Beleza? Aqui eu tenho um gráficozinho, né, de como é basicamente a ideia. Então, eu tenho aqui um raio cósmico, né, vindo aí proveniente do Sol, né, ele entra na atmosfera e gerando aí um nêutron energético, certo? Esse nêutron energético, ele interage aqui com um átomo de nitrogênio, né, 14, emite um próton e vira aí um carbono 14. Né? Basicamente, a ideia, né, é que o nitrogênio ele também pode virar carbono 14 por decaimento beta-, né, que é justamente a ideia aí, né, de um nêutron virar um próton. Né? Então, quando você incide uma energia, né, quando você incide uma certa radiação, esse nitrogênio, né, um nêutron dele acaba virando um próton, né, justamente aí no decaimento beta-, e se transforma num carbono 14. Aí o carbono 14 está na atmosfera, né, se junta aí com as moléculas de CO2, né, a planta absorve através de fotossíntese, a gente come, cavalo está comendo aqui, por exemplo, né, e aí tem madeira, tem ossos, etc., né, e aí a gente consegue medir,
né, via decaimento beta também, né, a datação aí do carbono 14, voltando a ser nitrogênio 14, né, ele decai aí para o nitrogênio 14 de volta, e a gente tem justamente a datação, né, a medida aí da idade do objeto, né, seja ele um fóssil, seja ele aí um pedaço de matéria orgânica. Tudo bem, galera? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza? Leandro, Arielson, Fábio, Fernando, Isabela, Isabelle, Kaline, Kathleen, Larissa, Mariana, Matheus, Murilos, Nicolas, Rafael, Tamires, Tawari, Vinícius, tudo bem, gente? Certo? Alguma dúvida sobre os decaimentos? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos fazer exercício, então. Vamos lá. Olha lá. A partir do momento em que a planta ou um animal morre, eles deixam de incorporar, né, o carbono 14. O gráfico abaixo aqui mostra o teor de carbono 14 decaindo em função do tempo. Né? Então, aqui está aqui o teor de carbono 14 no eixo Y, né, medido aí em microgramas por quilograma da amostra. Né, e o tempo, né, em relação aí a 1000 anos, certo? Então, duas perguntas. Primeiro, qual é a meia-vida do carbono 14? E se eu tiver um fóssil aí com 2,5 microgramas por quilograma, né, uma razão aí de carbono 14, né, de 2 microgramas e meia, né, qual é a idade desse fóssil, certo? Então, vamos lá. Para eu identificar a meia-vida, certo? Basta eu verificar aí qual é o tempo que decorre para que a minha amostra caia pela metade, né? Então, perceba que esse aqui é um gráfico de decaimento não linear, né? Lembrando aí da aula passada, isso aqui decai como N0 exponencial de menos lambda T. Esse é a nossa equação de decaimento. Então, é justamente essa expressãozinha aqui, né? Então, se no começo aqui eu tenho 10, né? Se passou uma meia-vida, eu vou ter 5. Né? Então, eu venho aqui no 5, analiso no gráfico, né? E vejo qual é o tempo correspondente. Né? Então, está aqui da ordem de aproximadamente, né, 5,6 mil anos seria a meia-vida. Né? Perceba que para ele chegar em 2,5 depois, 2,5 está aqui, ó, é basicamente o dobro, né? 11,2 mil anos. Né? Se eu chegar aqui em 12,5, né, que seria 3 meia-vidas, basicamente aqui, ó, ele estaria aqui bem perto de 16,8, né, aproximadamente, aí, na relação do nossa terceira meia-vida do carbono. Beleza? Então, a meia-vida aí é de 5,6 mil anos. E se eu tiver um fóssil, né, com 2,5 microgramas, né, qual a idade desse fóssil? Então, é basicamente aqui, eu avaliar aonde está a linha verde, né, que eu tracei aqui, ela está batendo aqui no 11,2 mil anos, né, ou seja, passaram-se 2 meia-vidas, passaram-se 11,2 mil anos, né, até que a amostra tenha decaído aí para 2,5 microgramas por quilograma de carbono 14. Certo? Tudo bem? Dúvidas, gente? Fácil, né? Esse exercício bem tranquilo, né? Para a gente avaliar um gráfico aí e analisar, né, como é que a gente faz a análise. Ok? Vamos fazer um mais difícil agora. Um exercício típico de prova agora, né? O hashtag aí, fica a dica. Né? Então, vamos lá. Ó. Numa rocha lunar, a razão entre os números de átomos de argônio 40, né, que são estáveis, e os átomos de potássio 40, que são radioativos, é de 10,3. Né? Então, você pegar aqui, ó, o número de átomos de argônio dividido pelo número de átomos de potássio, né, isso aqui vai dar
10,3. Então, ele está me dando a razão, né, aí entre argônio e potássio. Suponha que todos os átomos de argônio tenham sido produzidos pelo decaimento de átomos de potássio, né? Então, a princípio, né, eu vou supor que no início da formação da rocha não tinha nenhum átomo de argônio, né? Todos os átomos de argônio vieram única e exclusivamente do decaimento aí do potássio, né? E a meia-vida desse método é aí da ordem de 1,25 vezes 10 a nona anos. Qual a idade da rocha? Essa é a pergunta aí para a gente estipular a idade da rocha. Vamos lá, então, né? Então, eu vou usar aquela equaçãozinha, né? A equação aí da lei fundamental da desintegração. Então, o nosso N de T, N0 exponencial de menos lambda T, né? Essa é a equação que a gente vai estar usando aí para estar escrevendo. Então, imagina que no começo aqui, ó, se N0 átomos de potássio estavam presentes na época em que a rocha se formou, por solidificação de massa fundida, o número de átomos de potássio restante no momento da análise é justamente essa, né? Ó. Esse é o número de átomos de potássio, né? O N0 é o meu número inicial e o NK é o número, né, passado aí o tempo T, que seria o tempo da idade da rocha, ok? E a gente tem o seguinte, né? Para cada átomo de potássio que decai, um átomo de argônio é produzido. Então, o meu número de átomos de argônio, ele é o N0, que é o número de átomos inicial da rocha, menos o NK, né? Que é o número aí depois do tempo medido, né? Ou seja, a gente vai estar combinando essas duas equações aqui, né? Para estar tentando resolver o probleminha. Então, como a gente não conhece N0, que é o número inicial, a gente vai eliminar ele das equações, né? De que maneira? Vamos lá fazer aqui. Vamos abrir um quadro branco para fazer em detalhes aqui para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo o quadro branco? Todo mundo está vendo? Sim, professor. Sim? Então, vamos lá. Vou pegar uma cor aqui, ó. Então, o meu NK, ele é N0 exponencial de menos lambda T. E eu tenho a outra razão, né? Que o N de argônio, ele é o N0 menos NK. O que eu vou fazer? Vou ter que combinar essas duas expressões, né? Então, isso aqui é o meu número de átomos de potássio depois de um tempo T, aí, passado, né? E aqui é o meu número de átomos de argônio, certo? Formados aí do decaimento, né? Justamente aí do potássio decaindo no argônio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o N0, né? Ó, vou isolar o N0 aqui, que é a variável que eu não conheço, para cá. Porque o que eu conheço é justamente a razão, né? Então, eu conheço o N de argônio pelo N de potássio, que é aí o meu 10,3. Então, a razão entre eles eu conheço. Então, eu vou ter que manipular as expressões para que eu chegue aí na razão, e aí sim eu posso estar usando, né, a informação que foi dada no problema, né, a informação que foi medida. Bom, fazendo a substituição, né, quem é o meu N0? Né, isolando ele aqui, ele vai ser N de argônio mais o N de potássio. E aí, esse cara substituído lá em cima. Então, vamos ficar com NK é igual a NAR mais NK, parênteses, exponencial de menos lambda. Né? Vou passar esse termo dividindo. Aqui, ó. Então, vamos dividir aqui. Ficar NK sobre NAR mais NK é igual a exponencial de menos lambda T. Certo? Aí agora eu tenho que, como eu quero justamente, né, o tempo aqui,
né, eu vou ter aí que estar manipulando essa expressão, né, para que o tempo saia daí, né? Como é que eu faço essa análise? Como é que eu tiro o tempo dali, gente? Da exponencial. A gente viu aí na aula passada. Alguém? Eu vou tirar a função logarítmica dos dois lados, né? Ó. Tiro o ln daqui. Tiro o ln daqui. Né? A função logarítmica não é a função inversa da função exponencial. Então, aqui, ó, o logaritmo mata o exponencial. Né? De um lado sobra menos lambda t. Né? E aqui eu vou manipular a expressão justamente para aparecer a minha razão. Né? Então, aqui, essa relaçãozinha aqui, né, ó, ela vai ficar... Como aqui vai ficar um negativo, né, esse menos aqui na frente, né, eu posso inverter a minha expressão do outro lado, né, ó. Então, isso aqui vai ficar ln de nk sobre NAR mais NK é igual a menos lambda t. Né? A ideia aqui, galera, é um truque matemático, né? Como aqui é um negativo, né? Para assumir com esse negativo aqui, eu inverto a operação do outro lado. Né? Então, aqui vai ficar ln de NAR mais NK dividido por NK, mais, agora, né, como eu inverti o logaritmo aqui, ó, mais igual, né? Opa, peraí. Racha. Desenho igual mais lambda t. Certo? E aí o que acontece? Agora eu posso trabalhar, né, na minha divisão aqui, ó. Porque o NK está no denominador, né? Ele vai virar aqui, ó. Vamos passar para cá, na nossa pontinha aqui. Ficou ln de NAR sobre NK. E NK sobre NK dá 1, né? Ó. Então, mais 1 igual a lambda t. Né? Então, a partir dessa expressãozinha aqui, ó, né? NAR. Então, agora com esses valores, ó, eu tenho aqui essa razão, né? Vale aqui 10,3. E como eu tenho o tempo de meia-vida, dá para achar a constante de decaimento, né? Ó, lembra que o tempo de meia-vida era ln de 2 sobre lambda, né? Então eu consigo achar o lambda, né? Fazendo aí justamente ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. Né? Aí eu consigo substituir aqui na minha expressão. Beleza? Espera só um pouquinho, gente. Tem alguém aqui batendo na minha casa. Pronto, voltei. Não queria comprar mandiocas. Mas, basicamente, essa é a ideia, galera. Deu para pegar a ideia? Deu para entender? Dúvidas? Beleza? Fábio, tudo bem aí? Ok. Todo mundo pegou a ideia, galera, das contas que eu fiz aqui, do procedimento? Tudo bem mesmo? Alguém não entendeu alguma passagem? Alguma conta? Qual a última parte, Kathleen? Da meia-vida? Olha só.
Até aqui você entendeu, né? Ó, do NAR, NK mais 1 igual a lambda T. Até aqui, ok? Sim? Então beleza, né? Só que ele não me deu, aqui eu tenho um lambda T, né? A minha variável de interesse é o tempo, né? É ela que eu quero descobrir, que é o tempo, idade da rocha, né? É justamente aí a idade da rocha, que é o tempo. Então, a razão NA, NK aqui eu tenho, né? O lambda, ele não me deu o lambda, mas eu lembro da aula passada, né? Que a gente viu justamente aí que o tempo de meia-vida era dado, né? Como ln de 2 sobre lambda de 2. Ou seja, dá para eu descobrir o lambda, né? A partir do tempo de meia-vida. Né? Então, o meu lambda, ele vai ser aí ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. Aí sim eu consigo descobrir o lambda, e aí eu substituo o lambda aqui. Certo? Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Beleza, vou descompartilhar aqui então a tela. Voltar no slide. Então, olha, a gente ficou aqui, né? A gente chegou nessa continha aqui, né? Foi o que a gente chegou lá no slide lá. Lambda T, Ln de 1 mais NAR sobre NK. Era isso que estava no slide, certo? E aí o lambda, né? De novo, eu vou substituir ele, né? Justamente por aquela grandeza, né? Então, o lambda, ele é Ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Então, esse lambda eu vou passar ele dividindo, né? Aqui a expressão. Então, ficou tempo é igual o Ln que eu tinha, né? 1 sobre a razão, né? 1 mais a razão NRK sobre NK. E o lambda invertido, né? Então, como o lambda está dividindo aqui agora, né? Então, o lambda invertido, né? Que é o que está dividindo, é o tempo de meia-vida dividido por Ln de 2. Aí é só substituir os valores agora. Né? Então, o tempo de meia-vida está aqui, ó. 1,2510 a nona anos. Está aqui. Ln de 1 mais a razão, né? Então, Ln de 1 mais 10,3, né? E dividido por Ln de 2. Calcula para mim aí. Peguem a calculadora de vocês e façam essa conta. Vê se vai dar certo. Calcula para mim aí. Todo mundo sabe usar o Ln da calculadora? Sabe onde está localizado o Ln? Chegaram no valor? Vocês estão com calculadora na mão aí, gente? Todo mundo está com calculadora aí? Aproveita para fazer essas contas aqui na aula, né? Errar na aula, eu estou aqui para ajudar. Porque na lista vocês vão fazer uma pancada de conta aí com o LN. Conseguiu, Leandro? Vinícius conseguiu também? Né? Ele dá 4,37, 28, 13, 58, 4, né? É um valor grande aí. A gente abrevia para 4,37 bilhões de anos, né? Aí, 10 a nona anos. Todo mundo, gente, conseguiu fazer a conta? Sem medo de ser feliz aí, todo mundo conseguiu? Arielson, Fábio, Fernando, Isabelle, Kaline, Kathleen, Larissa, Mariana, Murilos, Nicolas, Rafael, Tamires, Vinícius, beleza? Tudo certo?
Maravilha, então. Beleza. Então, esse foi um exercício aí um pouquinho mais elaborado, né? Hashtag fica a dica aí, que essa é uma coisa que pode estar lá na prova, né? Para vocês estarem brincando aí. Vamos falar agora de decaimentos sucessivos, né? Então, a gente viu aí que a lei de decaimento, né? Para quando eu tenho um corpo, um pai, né? Decaindo num filho, é o N0 exponencial de menos lambda t. E se eu tiver uma família, né, que é o que a gente chama aí de pai, filho, neto, né, como é que é formado aí? Quais são as leis que regem os decaimentos? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho um pai instável, né, que seria aí o meu N1, né? Aqui era para ser um 2 aqui, ó. N2, né, que decai num filho N2, né, instável, que vai decair num neto N3 estável. Né? Você pode considerar aí, ó, urânio, tório, chumbo, né? A família aí do pai, filho, neto. Então, a ideia é o seguinte, né? O primeiro, né, o pai, ele decai de acordo com a lei básica, né? A taxa de decaimento é menos lambda 1 N1. Perceba que lambda 1, né, é a taxa de decaimento do pai, está relacionada aí com o átomo 1. Se eu tiver agora o filho, né? Então, o filho, ele é também instável. Então, a taxa de variação do número de átomos do filho, ela aumenta de acordo com o que o pai cai, né? Então, perceba que do pai aqui, ó, é menos lambda 1 N1, e a do filho é mais lambda 1 N1. Né? Então, tudo que o pai perde, o filho ganha. Né? Justamente aí uma herança, né? Podemos pensar assim em termos de herança. Então, menos N1, lambda 1 N1, mais lambda 1 N1. Só que o filho também é instável, né? Então o filho decai, né? Menos lambda 2 N2. Então tudo que o filho perde, o neto ganha, né? Então aqui, ó, lambda 2 N2. Eu acho que aqui tem um maisinho aqui, ó. Então essa é a equaçãozinha aí dos nossos, da minha família, né? Aí de decaimento estável, né? Justamente aí indicando, né, que um ganha, o outro perde, o que um perde, o outro ganha também. E aí, logicamente, eu não vou estar resolvendo essas equações, né? Elas são bem complicadinhas de estar resolvendo aí. Eu vou só mostrar o resultado final delas, ó. Olha só. Então tá aqui, ó. Né, como é que ficaria aí, né, as equações em função do tempo. A primeira, né, N1 de T é N1 zero exponencial de menos lambda 1T, né? O N1 zero é o número de átomos inicial, né, do pai. O N2, né, de T, perceba que ele é lambda 1 dividido por lambda 2 menos lambda 1, N1 zero, exponencial menos lambda 1T, menos exponencial menos 2 lambda 2T, mais N2 zero exponencial menos lambda 2T. Então, essa é toda a equação que descreve aí o decaimento do filho. E a do neto, né, daqui é todo esse trambolho doido aqui, ó, que está relacionado justamente aí com o pai decaindo, com o filho decaindo, gerando o neto, né? Então, essas são as equações que a gente tem, né, justamente aí para a família, né, para estar medindo aí em função do tempo, como é que ficaria aí uma relação de família. E aqui eu tenho um gráfico, né, acho que fica mais fácil de visualizar no gráfico, né? Então, olha só, tá aqui, ó, o meu N1, né, ó, olha só, N1, ele tem aqui o meu pai, né? Então, ele está aqui com aquele decaimento padrão, né? Que a gente conhece. O N2, né? Conforme o N1 decai, ele cresce. Só que ele também decai, né? Que é instável. E o N3, que seria o neto, né? Ele só cresce. Aí ele não decai porque ele é do tipo estável, né? Então eu tenho aí os gráficos, né, que representam basicamente aquelas equações que estavam ali no slide passado. Um exemplo clássico disso, né, são os rádios, né, o rádio A, rádio B, rádio C e rádio D, né? Então eu tenho aqui o rádio A, né, que seria o pai, o rádio B, que seria o filho, o rádio C, que seria o neto, que
que também é instável, e aqui eu tenho o rádio D, que seria o bisneto, que é estável, né? Então, a gente tem aí justamente, né, uma família de 4 aí, né? Pai, filho, neto, bisneto, em relação aí aos tempos, né? Perceba aí que um tempo aqui está em escala de minutos, né? Então, o rádio A em 20 minutos já sumiu, né? O rádio B, ele cresce rapidamente, depois ele decai, né? Aí para quase 2 horas ele zera, né? O rádio C cresce um pouquinho, né? Depois já decai, e o rádio D, ele fica constante aí com o passar do tempo, a partir daí de 140 minutos, certo? Então, tá aí os gráficozinhos, né, para vocês estarem avaliando justamente aí as famílias, né? Na lista tem um exercício para vocês estarem avaliando essas equações aqui, né? É só substituir os valores que estão lá, né, e calcular, né, com o tempo substituído. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só nenhuma conta muito absurda, né? O valor da equação já está aqui, né? Você vai só substituir os valores lambda 1, lambda 2, lambda 3 aí, não tem lambda 3, né? E substituir os tempos, né, para achar aí qual é o número de átomos. Não tem nada, nem muito segredo lá na lista. Beleza, galera? E aqui ficam os exercícios aí de frequência semanal, né? Os últimos aí para vocês estarem brincando, né? Aí com essa parte de datação. Esse aqui é um exercício bem legal, inclusive, ó. Esse primeiro aqui, ó, né? É meio que um desafiozinho aí, né? Então você tem aí que o ar de algumas cavernas possui uma concentração significativa de gás radônio, que pode produzir câncer de pulmão se for respirado por muito tempo. Entre as cavernas inglesas, a mais contaminada com radônio tem uma atividade de 1,55 10 a quinta becquerels por metro cúbico de ar. Suponha que um explorador passe 2 dias inteiros no interior de uma caverna. Quantos átomos de radônio 222 são inalados e exalados durante esse período? O radionuclídeo, né, tem uma meia-vida de 3,82 dias. Para resolver esse problema, você tem que estimar, né, a capacidade pulmonar e a taxa média de respiração do explorador. Né? Então, imagina que ele está expirando aí 2 litros de ar por inspiração e 40 respirações por minuto. Né? Então, você tem que fazer aí uma análise, né, de 1 litro para aproximadamente 1.000 litros, né, na verdade, perdão. Uma conversão, né, 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico, né, porque aqui ele está dando aqui a unidade, né, a atividade por metro cúbico de ar. Então, você tem que expirar aí, né, que 1.000 litros é 1 metro cúbico, né? Aí você vai lá, 40 respirações por minuto, certo? Se o cara passou 2 dias inteiros lá, né, vamos dar uma ajudada para vocês fazerem aí, né, você tem que medir as escalas de tempo, né? Então, se é 40 respirações por minuto, em um minuto, tem 60 segundos. Né? Então, quantas respirações por segundo? Aí eu preciso achar em relação a 2 dias. 2 dias tem quantos segundos? Né? Então, vamos lá. 3.600 segundos em 1 hora, vezes 24. 86.400 vezes 2, dá 172.800 segundos. Né? Essa é a relação aí em 2 dias para segundos. Né? Aí você consegue achar quantas respirações ele fez aí, né, por segundo e fazer a continha aí, né, em relação à quantidade de átomos exalados ou não. Beleza? Esse é mais um desafiozinho aqui. Os outros são bem fáceis, né? São continhas bem simples aí para estarem fazendo. Maravilha, galera. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? André, Oi. como que monta um gráfico no papel Monolog que você pede na lista? Eu fiquei um pouco na dúvida. Você precisa usar a escala logarítmica, né? Lembra que eu mostrei aí na última aula lá? A escala log, né? Dependendo aí se tiver aqui no... Eu não sei se está no horizontal ou no vertical, geralmente a gente põe aqui, né, linear. Aqui no linear, cada espaço tem basicamente a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, assim por diante. Já na escala log, né, os números são dispostos aí de maneiras não uniformes, né? Então aqui você tem aqui, ó, o 1, aí você vai ter aqui 2, aí depois 3, aí você vai ter
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 10. A próxima escala vai ser 20, aí depois 30, assim por diante, né? Então, na escala log, você tem aí uma mudança, né, na base do espaçamento, né, do eixo, né, na hora de estar montando o gráfico. Essa é a Entendi. ideia. Mas daí, tipo, na 5 da lista, você pede para fazer nos dois papéis funções tipo f de x igual a x. Como que eu montaria na Ué, Monolog se elas não têm número, vamos dizer assim? f de x igual a x. Né? Então, é uma função linear, né? Y igual a x, né? Então, se o x vale 0, f de x vale 0. Se o x vale 1, esse aqui vale 1. Se o x vale 2, esse aqui vale 2. Se o x vale 10, esse aqui vale 10. Se o x vale 100, esse aqui vale 100. Né? Então, é esse que eu quero. Certo? O que no linear daria uma reta, 45 graus, né? Aqui não vai dar. Né? Aqui vai dar uma curva mais ou menos assim, ó. É isso que eu quero, que vocês percebam a diferença. Tudo bem? Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Tranquilos? Então é isso, gente. Então, se não temos mais dúvidas, ficamos por aqui, né? Então, a gente se vê aí na próxima terça, né? Vamos falar aí de radioatividade artificial, né? Não da parte natural, mas como produzir radiações aí artificiais. Beleza? Então é isso. Um abraço, tudo de bom, boa semana e até terça-feira. Valeu, tchau. Você também. Falou, tchau.